É impressionante a quantidade de monumentos e cidades que eles construíram. Viviam como os gregos, em cidades-estado. O homem maia vivia em palhoças ou choupanas de palha, ao redor dos palácios principais, onde viviam os nobres, sumos sacerdotes, príncipes e o soberano. As pirâmides eram torres para as divindades, escadas para o céu que sobem pelos templos, que eles dedicavam às essências de todas as coisas. Podemos sentir a unidade do povo maia em sua arquitetura. Eles passavam anos construindo um projeto com um plano perfeitamente traçado e projetado em cada detalhe. Eram tão avançados que utilizaram a produção em série. Todos os elementos repetitivos de seus palácios eram projetados mediante a utilização de moldes e eram depois produzidos de maneira industrial para serem encaixados com incrível precisão. Com baixos relevos entalhados em pedra, enormes esculturas e pinturas murais, eles adornavam seus palácios. Colocavam estrelas, que são grandes pedras entalhadas, onde se contava a vida de seu soberano, em suas praças e caminhos. Nos muros de seus palácios, eles narravam os acontecimentos coletivos. Utilizavam os tetos e o piso de suas praças para recolher a água e canalizá-la em enormes depósitos coletivos. Esses depósitos eram chamados chultunes. Chak, que é a essência da chuva, os reunia todos a seu redor. Enquanto construíram suas pirâmides e observatórios, eles encontraram uma maneira de conhecer o universo. Inventaram seu sistema para registrar os processos naturais. Eles o estudaram, organizaram, consolidaram e o deixaram escrito em pedra como um monumento à sabedoria. Construíram com uma tecnologia que seguramente se perdeu no tempo. Afinal de contas, cada novo invento substitui uma técnica anterior. O ábaco foi substituído pela tabela logarítmica. Esta foi substituída pela régua de cálculo, que por sua vez desapareceu com a calculadora, e assim sucessivamente. Apesar de não a utilizarem, os maias conheciam a roda. A prova disso é que os arcos do jogo de bola eram circulares. Será que eles não utilizavam a roda? Seguramente utilizavam uma tecnologia diferente da nossa. Acreditar que tudo precisa de rodas para se movimentar é como pensar que os ocupantes de uma nave espacial deveriam descer de bicicleta na superfície do planeta que visitam. A maior parte do povo maia desapareceu sem deixar nenhum rastro, subitamente. Eles abandonaram suas casas, seus templos e suas cidades, como se o tempo tivesse parado naquele instante. Só através de sua herança, do que descobrimos sobre sua vida diária, de suas mostras evidentes de sabedoria, poderemos descobrir por que e como eles desapareceram. São muitas as perguntas que tudo isso gera em nós. Será que aprenderam a usar a mente além dos 10% que nós a utilizamos? Obtiveram níveis altíssimos de energia vital depois dos longos processos de purificação? Será que utilizaram mantras, palavras sagradas, repetidas ritmicamente em cerimônias místicas para produzir estados alterados de consciência coletiva, momentos de unidade e de sensibilidade especial? Para onde foram seus sacerdotes, seus astrônomos e seus matemáticos? Puderam abrir uma porta para outro espaço, para outro tempo, para outra dimensão de realidade, talvez paralela à nossa, porém mais elevada? Sabemos que muitos antigos profetas, como diz a Bíblia, ao abrir essa porta, transformaram-se em uma esfera de luz muito brilhante e abandonaram conscientemente este mundo. Agora, que ciclo fatal eles descobriram através do Sol? Que ciclo fatal descobriram através dos números? Por que interrompem seu calendário precisamente em nossa época, na época ao redor da mudança do milênio? Será que querem chamar nossa atenção para essas datas? Precisamos tomar uma decisão que irá afetar todos nós. Se continuarmos neste curso negativo de ódio uns pelos outros e de destruição da natureza, iremos de volta ao caos.
A primeira profecia nos confronta de maneira antecipada com a morte. Só a iminência da morte nos obriga a fazer um juízo sobre nós mesmos, sobre a maneira como vivemos. Se o resultado desse juízo for de insatisfação e sofrimento, devemos considerá-lo como uma bênção, porque estamos tomando consciência de nossos erros. A partir de 1999, faltam-nos 13 anos. É o tempo exato para que mudemos e sigamos juntos para uma nova era de paz e de harmonia. Em nosso próximo programa, veremos a segunda profecia maia. E para poder entendê-la e aceitá-la, vamos ver os conceitos que eles tinham sobre o tempo, seu calendário e sua visão cíclica sobre a vida. A segunda profecia nos diz que a partir de agosto de 99, a loucura começará a apoderar-se do planeta e que a única maneira de evitar isso é nós nos sincronizarmos com o ritmo da natureza. Veremos também muitas coisas mágicas e misteriosas sobre a pirâmide de Kukulcán. Acompanhe-nos nesta viagem ao passado. As 7 profecias maias, segunda parte. Bem-vindos. Os maias nos deixam mostras evidentes de sabedoria, de seu altíssimo nível de evolução, de seu comportamento como uma sociedade unida, como uma única mente coletiva. Tiveram a sabedoria para prever os tempos que estamos vivendo. E nos deixaram uma série de mensagens com ferramentas para superar as mudanças que deveremos enfrentar. Aprenderam a ver a vida através dos números. Utilizaram o tempo como uma ferramenta para sincronizar-se com o ritmo da Terra, com o sistema solar e com a galáxia. Isso permitiu a eles alcançar níveis altíssimos de energia vital e chegar a estados especiais de consciência que permitem ver a realidade de uma forma mais completa. Veremos suas previsões sobre as mudanças de comportamento do homem no final deste ciclo e a maneira como nossa atitude facilita ou dificulta o caminho para o próximo degrau evolutivo, a mente coletiva. Acompanhe-nos neste percurso pelas profecias, os símbolos e os conceitos maias. A segunda profecia maia anunciou que o comportamento de toda a humanidade mudaria rapidamente a partir do eclipse do Sol de 11 de agosto de 1999. Naquele dia, vimos como um anel de fogo se recortava contra o céu. Foi um eclipse sem precedentes na história, pelo alinhamento em cruz cósmica com centro na Terra de quase todos os planetas do Sistema Solar. Eles se posicionaram nos 4 signos do zodíaco, que são os signos dos 4 evangelistas, os 4 guardas do trono que protagonizam o Apocalipse segundo São João. Além disso, a sombra que a Lua projeta sobre a Terra atravessou a Europa, passando por Kosovo, depois pelo Oriente Médio, pelo Irã e Iraque, e posteriormente dirigiu-se ao Paquistão e à Índia. Com sua sombra, ele parecia prever uma área de guerras e conflitos. Os maias sustentavam que a partir desse eclipse, o homem perderia facilmente o controle de suas emoções, ou então alcançaria sua paz interior e tolerância, evitando os conflitos. Então, vivemos em uma época de mudanças, que é a antessala de uma nova era. A noite fica mais escura antes do amanhecer. O fim dos tempos é uma época de conflitos e grandes aprendizagens, de guerras, separação e loucura coletiva, que vai gerar, por sua vez, processos de destruição, de sofrimento e evolução. A segunda profecia indica que a energia que se recebe do centro da galáxia aumentará e acelerará a vibração em todo o universo para conduzi-lo a uma maior perfeição. Isso produzirá mudanças físicas no Sol, na Terra e mudanças psicológicas no ser humano, alterando seu comportamento e sua forma de pensar e sentir. As relações e os modos de comunicação, os sistemas econômicos, sociais, de ordem e justiça. Serão mudadas as convicções religiosas e os valores que aceitamos hoje. O ser humano irá defrontar-se com seus medos e angústias para solucioná-los. E desse modo, poderá sincronizar-se com os ritmos do planeta e do universo.